como então nutrir esta alfabetização financeira? E aí tem muitos e muitas estratégias que já vêm sendo desenvolvidas, assim. Todos os países, inclusive o Brasil, vem investindo em estratégias para aumentar a educação financeira. Só que o que eu percebo, assim, as estratégias elas ainda estão muito, muito, muito focadas em educação financeira. E não que a educação não seja importante. Inclusive, a Luzard fez uma revisão sistemática e compilou dados. Deixa eu até pegar a informação bem certinho aqui. Ela compilou dados de 76 experimentos e experimentos randomizados, então aleatórios, com uma metodologia bem robusta, o que contemplou aí 160 mil indivíduos em 33 países. Qual foi o objetivo dela com este compilado de dados? Ela compilou todos esses dados para entender se estratégias de educação financeira, cursos, imersões, essas coisas, elas realmente melhoravam o comportamento. E aí ela juntou esses 76 estudos em 33 países com 160 mil indivíduos. E ela provou que sim, que dar educação financeira melhora comportamento, principalmente do ponto de vista de economia, então eu fazer poupança, fazer orçamento, então isso realmente melhora o conhecimento, o comportamento. Ter mais conhecimento melhora comportamento. Portanto, você não pode deixar de buscar informações. Você precisa buscar informações. E cursos online, por exemplo, eles sim têm um impacto importante para aumentar esse conhecimento. Tem inclusive um outro experimento que eles testam. Se eu simplesmente jogar a pessoa a tomar decisões no mercado de investimentos, e se eu dar um curso para ela, o que aumenta mais a minha educação financeira? E o estudo provou que o curso aumenta mais. Simplesmente largar as pessoas para tomar decisões sem nenhuma base, sem nenhum embasamento, e isso vai fazer com que elas tomem decisões ruins. Então eu preciso dar este embasamento. Só que o efeito, o tamanho do efeito não é tão grande. E aí vem a minha crítica. Por que o tamanho do efeito não é tão grande? Simplesmente dar cursos de educação financeira melhora o meu comportamento, mas não tanto quanto nós gostaríamos. Então, você fazer curso simplesmente de educação financeira, de conhecimento financeiro, não vai ser suficiente para que você alcance o seu sucesso. Por quê? Porque, mais uma vez, os estudos da Luzard também, eles focam em educação, conhecimento técnico. Eles esquecem da atitude. A atitude, ela é pouquíssimo investigado. E essa é a minha maior crítica à alfabetização financeira. O pilar da atitude, ele é negligenciado até hoje. Tem um estudo que foi feito pelo Klontz. Eu já indiquei várias vezes aqui o livro A Mente Acima do Dinheiro, né? E eles fazem algumas pesquisas em relação a estratégias de intervenção para aumentar a alfabetização financeira. E a estratégia de intervenção deles, eu acho que é mais efetiva, só que daí a gente tem um problema. Nós não temos tantos estudos com robustez metodológica suficiente para a gente bater o martelo de que isso realmente é o caminho a ser seguido. Porque, por exemplo, o estudo que eles fizeram tem 33 participantes. E não é um estudo aleatório que faz comparação entre grupo de controle e grupo exploratório, né? Que é aquele grupo que eu vou fazer a intervenção. Então, a gente tem algumas fragilidades metodológicas que fazem com que a gente não consiga bater esse martelo. Mas os dados iniciais já são bem interessantes. O que eles têm mostrado? Que fazer intervenções, por exemplo, de imersões, e a que eles fazem é de 6 dias, e introduzir não só conhecimento, mas fazer com que as pessoas reflitam sobre as suas crenças, que escrevam sobre aquilo que elas aprenderam, sobre dinheiro, que meditem, ou seja, façam meditações, que consigam ter um foco atencional mais no aqui, no agora, né? A atenção plena,
que tudo isso pode melhorar a atitude. E aí eles medem a atitude antes da imersão, no final da imersão e 3 meses depois. E eles comprovam que há uma melhora significativa na atitude quando nessas intervenções a gente explora ferramentas que vão além do simples conhecimento, que vão incorporar essas questões de valores pessoais. O que é importante para você? Liberdade? Segurança? O que importa para você? E do que importa para você, o que importa para você vai levar para onde você quer? Por exemplo, eu tenho uma necessidade de segurança muito grande. Eu tenho medo de dar o primeiro passo. Bom, mas eu quero ter um sucesso financeiro. Então eu vou ter que sair um pouco da minha zona de conforto. Para isso eu vou ter que enfrentar o medo. Entender o que me causa medo. Ter essa reflexão do que me causa medo é real ou é uma construção passada daquilo que eu aprendi na minha infância e que eu estou trazendo aquele contexto para o meu momento atual. E isso está me influenciando de forma direta, mas não real, né? No sentido de que não é o real do meu dia a dia, mas está me influenciando. Então, como que eu posso olhar pro real e não pro ilusório da construção que eu tive de aprendizado passado? Então, manipular estas perspectivas parece ser uma estratégia que poderia aumentar a alfabetização financeira. Dentro disso, né, o que você pode fazer do ponto de vista prático? É você mergulhar no entendimento do que importa para você, quais são as suas prioridades. É você começar a desenhar um mapa. O que eu aprendi sobre dinheiro, né? O que o meu pai e minha mãe me ensinaram que está repercutindo nas minhas atitudes? É buscar ferramentas para mensurar isso. O que tu, olhando, será que para você é importante poupar ou não? O que você aprendeu sobre poupança? Se a tua atitude sobre poupança é, como eu mencionei, né? A pessoa acha que poupar é abrir mão de usufruir da vida. Bom, se você tem essa atitude, essa percepção em relação à poupança, é provável que você não poupe. Então, entenda essas percepções. E aí, nessa imersão que eles faziam, eles incentivavam as pessoas a ir escrevendo sobre isso. E aí, reconstituindo, digamos assim, esses parâmetros. E aí, isso ia melhorando. Então, isso é uma crítica que eu faço, longe de mim, né? Querer fazer uma crítica a Luzardi, que é gigante e eu tenho maior respeito. Mas eu acho que nesse aspecto deixa a desejar um pouquinho, sabe? De não investir tanto em olhar para crenças, para pensamentos, para sentimentos e deixar isso um pouco de lado, porque isso também é indispensável para que a gente consiga construir um bom comportamento. E isso tem sido negligenciado nos estudos e nas intervenções. Outras intervenções que têm sido feitas são e se mostram efetivas, mas ainda também não é com um efeito gigantesco, a gente ainda tem que avançar muito. Sabe que, do ponto de vista de análise de comportamento e conseguir identificar o que realmente é eficaz para melhorar a decisão financeira, a gente ainda está muito aquém. Porque quando a gente pega estudos de psicologia, por exemplo, a gente já consegue ter lá muitos estudos com uma metodologia robusta para avaliar qual é a técnica psicológica que tem uma melhor intervenção. É ou colocar a TCC, que é a teoria cognitiva, por exemplo, para depressão. Qual é a técnica mais eficaz? É a TCC? É a ACT? É a teoria de processos? Já tem hoje, não, a TCC clássica é o que é melhor para isso. Então, nós ainda pecamos em finanças comportamentais, em finanças pessoais, a gente ainda peca em ter estudos muito robustos, né, que vão nos delimitar qual é realmente o tratamento mais eficaz. A gente ainda tá engatinhando em relação a isso, mas essas meta-análises, elas já não vão nos dando uma direção, né, mas a gente ainda peca nisso. E aí, por que eu estou dizendo que a gente ainda peca nisso? Porque tem alguns estudos já mostrando que intervenções mais simples podem ser boas estratégias. Como assim intervenção mais simples? Que ao invés de tu fazer um curso de não sei quantas horas em que o professor vai estar lá na frente,
Ah, o que que é inflação? O que que é taxa de juros? O que que é não sei o quê? Tipo, essa coisa maçante, assim, sabe? De pontuar conceito por conceito, que uma forma de ter uma intervenção mais eficaz é, primeiro, entendendo a tua real necessidade. Qual é o teu problema? O que que tu tá precisando? Então, ter esse olhar que é um olhar individual, mas também cultural, então entender naquele meio, naquele contexto, naquele ecossistema ali, o que que faria sentido ter de intervenção para aquela população. Por isso que eu digo tão importante, não queira se encaixar em fórmulas mágicas, que elas não funcionam para todo mundo. Nem existe fórmula mágica, né? Mas assim, às vezes as pessoas querem se colocar dentro de umas caixinhas. Não, a gente tem que olhar a nossa individualidade, porque é o que funciona para nós. E aí o que eles têm dito é isso, assim, se a gente consegue entender as necessidades reais de um determinado grupo e destinar a intervenção para aquilo, isso é muito bom. Por exemplo, pode ser que um grupo tenha uma dificuldade de autocontrole muito grande. Qual é a intervenção que eu vou colocar? Bom, eu vou explicar com experiências. Esse é o ponto que eles estão chamando a atenção para agora. Realizar intervenções experienciais e não intervenções que sejam simplesmente conceituais. É fazer com que as pessoas coloquem a mão na massa. Mas não só colocar a mão na massa, como o outro experimento que eu mencionei, que era largar sozinha. Mas é contrapor esses dois pontos. Trazer os conceitos e fazer a aplicação. Trazer o conceito e fazer a aplicação. Trazer um conceito e fazer a aplicação. Um exemplo que eu faço na minha mentoria. Eu trago o conceito de autocontrole, eu mostro que nós temos uma limitação cognitiva de autocontrole, e depois de mostrar isso, eu trago a ação. Analisar o ambiente, construir estratégias que não te coloquem diante das tentações, e aí a gente vai modulando conhecimento com a ação necessária para ter um melhor comportamento. Então percebe que eu estou envolvendo aqui técnica de finanças comportamentais, que é manipulação de ambiente, por exemplo, aliado com finanças pessoais, que é o conceito, dar o conhecimento. Então, parece que fazer isso vai melhorar a minha decisão e vai me levar a melhor bem-estar. Do ponto de vista prático, o que você pode fazer na sua vida? É aquelas questões que eu já mencionei em relação à atitude. E sempre que você for estudar coisas sobre finanças, não fique só no botar a bunda na cadeira e estudar. Mas construa estratégias que você consiga aplicar aquele conceito. Então, por exemplo, você está estudando sobre a importância de ter reserva de emergência. Ok, vai lá, constrói o teu planejamento para que tu comece a construir a tua reserva de emergência e implemente. Porque daí você vai estar tendo um reforço positivo para manter aquele comportamento. Por quê? Porque daí tu vai começar a fazer isso e tu vai ver como tu vai te sentir melhor ao fazer isso. E como aquilo vai te gerando resultado positivo na tua vida. E aí como tu vai percebendo que vai tendo resultado positivo na tua vida, tu olha para aquilo e diz assim, agora faz sentido manter esse comportamento. Porque agora esse comportamento tá me levando para o bem-estar mesmo. Então eu tô atrelando conhecimento conceitual, técnico, com a aplicação. A aplicação me gera reforço positivo para o meu comportamento. Esse reforço positivo me gera motivação. Essa motivação faz com que eu queira repetir aquele comportamento. E aí eu começo a realmente ter um hábito de cuidar do meu dinheiro. Então percebe que existe toda uma construção. Não é de um dia para a noite. Hoje mesmo eu respondi uma caixinha, a pessoa me perguntou assim, é normal demorar? Claro! Porque tu não vai ver o reforço positivo da hora para a noite. Por isso que você tem que alinhar conceito com a aplicação, para que tu colhe o reforço positivo, para que tu tenha motivação para seguir.